Muito bom dia. A voz não está querendo sair, mas tudo na santa paz. O que vocês vieram buscar aqui hoje? E com certeza, nós iremos conquistar. A espiritualidade está nos acompanhando, tempo integral. Apesar de ser tudo nessa terra passageiro, ainda existe a probabilidade da gente aproveitar a passagem, aprendendo a cada instante, buscando cada conhecimento, colocar em prática o Evangelho em nossas vidas. Nossa irmã Elisângela hoje vai abordar o tema revelação e codificação. Então ela vai trazer o Evangelho para a gente degustar. Então acalmemos nosso coração, acalmemos nossa mente. O que está lá fora, deixa lá fora. Agora é a hora da aula, é a hora do estudo, é a hora da cura. É a hora da gente receber o que a gente veio buscar. E que seja na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Sempre quando somos chamados para falar em nome do Cristo, em nome da doutrina, é uma alegria e uma responsabilidade. Eu sempre falo isso. Responsabilidade porque a gente tem que ter fidelidade. Mas isso não quer dizer que o que eu estou falando aqui se encerra aqui. Os assuntos sempre têm fontes inesgotáveis. E aqui é uma reflexão para instigar e chegar em casa e pesquisar, ver o que a Elisângela falou ali, deixa eu ver mais um pouco, porque tem muita coisa que não cabe em uma hora, até um pouco menos de uma hora. Então, vamos falar sobre revelação e codificação. É um assunto das bases da nossa doutrina. E, como sempre, eu gosto muito de trazer as obras, pelo menos as 5 obras principais que eu pesquisei, mas tem outras. Acaba que também no decorrer entram contos, causos de outros livros que não estão aqui nas referências, mas eu gosto muito de trazer. De onde é que eu tirei? Da minha cabeça? Nunca. Nada é da minha cabeça. Sempre são de obras, e aqui a gente foi usado Bíblia Sagrada, especificamente no Novo Testamento. Tem aqui o livro de estudo aprofundado da doutrina espírita, também tem o estudo sistematizado. Esses livros têm uma base muito bacana. O livro O Consolador de Emmanuel, que é um livro que eu recomendo a todos, é um livro de perguntas e respostas sobre vários assuntos, e o livro principal, por isso que ele está em destaque, ele está bem grandão ali, que é a Gênese. Nós vamos estudar o capítulo 1 deste livro, que faz parte da codificação, que a gente vai esmiuçar aqui hoje. Quando a gente fala codificação, o que é codificação? Então vamos entrar no buraco do queijo, como diz o mineiro. Bem, então o tema é revelação e codificação. Eu gosto muito de trabalhar com conceito. Eu tenho que ter um ponto de partida. Meu ponto de partida sempre vai ser conceito. Então, o que é revelação? Do ponto de vista da gente daqui, se a gente pegar um dicionário e abrir, aqui é do dicionário Michaelis, o que é revelação? Aí hoje está muito famoso o chá de revelação, não é? O pessoal prepara para revelar o quê?
Se é menino ou se é menina, o bebê que está prestes a chegar, não é isso? O chá de revelação está cada vez mais criativo, não é isso? Ou então, tem aqueles programas sensacionalistas que eles falam assim, vou fazer uma revelação bombástica, não é? Então, o que é uma revelação? E há uns anos atrás, não vou falar quantos, né? Me contaram, tá, gente? Eu não era dessa época, não, mas me contaram que as fotos não era no celular igual hoje. Você tirava a foto, você nem via como é que a foto ficava, você tinha que fazer o quê? A revelação. E aí a revelação, às vezes você via que aquela foto não tinha ficado tão boa. Então, o que é revelação? É o ato ou o efeito de revelar algo. É uma divulgação de algo que até então as pessoas não sabem. A foto a gente sabia, a gente tinha uma ideia, mas a gente não sabia se a gente tinha saído com o olho fechado, com a boca aberta, não tinha nem como repetir, né? Hoje em dia você repete, coloca filtro, naquela época não tinha jeito. Então você revelava uma coisa que era até então desconhecida. Um segredo. O chá de revelação é um segredo. Quem sabe ali é a mãe que vai revelar, não é isso? É uma informação. Então, a revelação pode ser também uma informação prestada para alguém que desconhecia totalmente aquela informação. Nossa, foi revelado. E descoberta de um fato inesperado. Nós tivemos uma revelação recente maravilhosa. Vocês viram que tem 25 anos que uma cientista brasileira está estudando, no estudo aí de uma proteína que está na placenta humana. Deus é maravilhoso, né? É muito sofisticado o nosso corpo e a cura está aqui dentro mesmo. E aí, ela já parece que são 6 pessoas que falaram no jornal, mas eu estava vendo uma outra reportagem que já tem 20 pessoas em teste. 6 já recuperaram totalmente. Tinha um rapaz que não mexia nada do pescoço para baixo. E aí foi revelado que a poliaminina, que é essa proteína, ela está sendo chamada de proteína de Deus. Por quê? Ela é em formato de uma cruz, coisa mais linda, né? Não sei se vocês viram isso. E aí ela é um formato de uma cruz e está sendo chamada de proteína de Deus. E aí foi revelado. Porque ela até num bate-papo com uma amiga, até circulando nas redes sociais, ela fala assim, graças a Deus não descobriram isso ainda. Aí a amiga, por quê? Porque quando descobrir vai ser assim, não um alvoroço. Aí a amiga fala assim, é um rosário inteiro. Mostra, coisa linda. Então é uma revelação. E quantas revelações nós temos ao longo da nossa vida, ao longo do ano, né? Tem revelações de coisas que estavam escondidas, e lá na Bíblia está falando que nada fica escondido, né? Então, revelação é isso. E para a doutrina, o que é a revelação? Vai de encontro a este conceito, né? Mas antes de eu ir lá para a doutrina, a gente nunca pode vir aqui e não falar do Evangelho, não falar de Jesus. Porque Ele é o motivo da gente estar aqui. É Ele que nos sustenta, é Ele que é o nosso irmão maior, que veio aqui em pessoa, carne e osso, nos ensinar como é que deve ser feito. E Ele falou de revelação também. E não só Ele falou, mas também seus seguidores. Então, no Evangelho, gente, tem muita referência de revelação. Lá no Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento tinha os profetas, que faziam revelações, inclusive que fizeram várias revelações que o Messias viria. Então nós temos na Bíblia Sagrada muitas referências. Eu trouxe 3 apenas, porque é muita coisa para colocar num slide só, né? Então eu trouxe 3 do Novo Testamento. Tá? Essa daqui é do livro de Marcos, que fala, pois tudo que está escondido será revelado. Ou seja, não adianta fazer nada escondido, que vai ter o chá de revelação. Se vai ser bonitinho, depende do que a pessoa está fazendo, né? E tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Esse algum dia, a gente não sabe. Nós temos aí uma eternidade inteira, mas algum dia virá à luz. Bem, está lá em Marcos. Outro é Paulo de Tarso que falou. E Paulo de Tarso falou o seguinte, lá na primeira carta aos Coríntios, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Então, mas Deus
revelou Jesus pelo Espírito, e o Espírito a todas as coisas prescruta. O que é prescrutar? Aquele equipamento que o médico usa para ouvir os nossos batimentos, né? Pede para a gente respirar. Ele prescruta, ele escuta, ele mergulha ali, ele consegue enxergar e ver e sentir até as profundezas de Deus. E aí está falando de espírito aqui, e a gente vai falar de codificação, revelação espírita. E a última, não menos importante, e é que eu mais vou explorar aqui pelo tema, está lá no livro de João. O apóstolo que tem um livro, o Evangelho de João é muito romântico, é muito bonito, não que os outros não sejam, mas João, para mim, ele era um poeta também, né? Então, a forma como ele descreve, até quando ele começa o próprio Evangelho dele, o início era o verbo, tem muita poesia. E João escreveu o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o que Jesus falou? Que ele enviaria um outro Consolador, não é isso? Então, nós vemos que o Evangelho está repleto, está cheio de mensagens que falam de revelação. E quando a gente vai para o sentido espírita da revelação, nós temos 3 revelações. E só de curiosidade, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, porque às vezes a gente vai falando as coisas, né, e aí a gente não contextualiza quem está chegando. Então eu vou falar de forma bem didática. Tenham paciência, vocês que já são aí, né, mais graduadinhos, mais frequentam há mais tempo, para a gente contextualizar. Qual que é o nome da senhora? Beleza, senhora Lenice, seja bem-vinda. Então, nós temos a doutrina espírita, ela traz para a gente isso. Nós temos lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras de Kardec, né, que nós temos as 3 revelações. Quais são as 3? A primeira, Moisés, né? E Moisés, que veio com uma missão, numa época que o povo era um povo super tranquilo, né? Um povo light. Ali eles cultuavam vários deuses, e era o olho por olho, dente por dente, né? O pessoal já estava quase todo mundo ficando cego e banguela, porque o negócio já estava na lei de talião ali, e ainda ele tinha que colocar uma ordem naquilo, né? Então, tinha que ter ali uma organização. Então, Moisés, ele veio como a primeira revelação trazer a justiça. Moisés, um médium, obviamente, né? A mediunidade é aquela pessoa que tem uma predisposição, inclusive até física, de perceber o mundo espiritual. Tem graus muito diferentes, né? Uns enxergam pouco, outros enxergam muito, outros sentem demais. Ele, um médium, ele recebeu lá no Monte Sinai, foi isso? A tábua com os 10 mandamentos. E foi Moisés quem escreveu? Não. Veio direto, né? Chico até brinca numa entrevista que fizeram, que ele falou que foi a primeira psicografia que temos registros assim, mas os 10 mandamentos que vieram do Pai, vieram do alto. E Moisés, por que essa primeira revelação ele traz a justiça? Ele vem trazer o Deus único. Então foi uma revelação muitíssimo importante, porque nós tínhamos ali culturas cercando aquela região ali de Israel, e culturas que tinham deuses politeístas, e acabava que o povo se influenciava. Então era uma época em que acreditavam em vários deuses, e aí ele veio trazer que não, Deus era único, um Deus só.
E aí Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, mas depois ele também instituiu algumas regras para a convivência daquela sociedade que era um povo muito indisciplinado, né, gente? Um povo que não dava um sossego. Ele subiu lá para o Monte Sinai, lá que voltou o povo já tinha feito bezerro de ouro, já estava cultuando bezerro, então ele tinha que colocar ali limites. Então tem todas as leis mosaicas. São leis, são 300 e tantas leis que tem, e elas estão contidas ali nos livros, né, do Antigo Testamento, com o que eles podiam ou não fazer. Ele tinha que colocar limite. E aí a gente já ouviu dizer que está lá no Deuteronômio, eu não sei qual capítulo e qual versículo, que Moisés falou que era proibido conversar com espíritos. Então, tinha espírito, tinha gente conversando, né? Se era proibido. E por que colocou isso? Por causa dos abusos. Então, as leis mosaicas, elas vieram para conter o povo indisciplinado. Aquele povo precisava ali, né, de uma contenção. E aí veio essas leis, que se misturaram junto com as leis de Deus. Então, nós temos os 10 mandamentos, as leis de Deus, mas temos as leis mosaicas, e aí, ao longo dos anos, elas foram se misturando, certo? E aí, dentro dessas leis, tinha algumas que eram muito, às vezes, assim, para a época, né, gente? Porque a gente tem que pensar aquela época, aquele povo, aquele lugar, que para a época era necessário, mas que, se a gente for olhar hoje, eram leis que eram muito duras. As viúvas, né, falava das viúvas, falava das mulheres, né, as mulheres, a questão quando a mulher era viúva, ela ficava praticamente desamparada, e aí tinha várias coisas, e aí tinha as leis mosaicas falando sobre as regras todas. Inclusive, tem até falando lá sobre carta de divórcio, já falava naquela época, né? Moisés falou sobre isso. E aí, quando Jesus vem, que aí Jesus é a segunda revelação, que aí a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é Moisés, não é isso? Depois vem Jesus. O que Jesus diz? Eu não vim destruir a lei. Qual lei que ele não veio destruir? A lei de Deus. Mas quem era Deus? O Deus lá do Antigo Testamento é um Deus bravo, que pune, não é? Vingativo. E era o Deus só dos judeus, né? Os outros povos, tá? Porque os judeus eram o povo escolhido. E aí Jesus veio como segunda lei, a lei do amor. E foi um divisor de águas, foi um escândalo. Jesus foi um escândalo para aquela sociedade, né, gente? Porque pensa, um jovem maravilhoso, aos seus 33 foi a idade que ele foi crucificado, então com seus 30 anos, porque Jesus se apresentou publicamente aos 30, mas ele já estava ali. Aí chega e começa a falar um monte de coisa que estava diferente lá das 300 e tantas leis que Moisés determinou. É lei pra caramba, né, gente? Vamos combinar. E aí ele falou que não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento a ela, mas a lei de Deus. Aquela lei que está mais preocupada em higienizar a mão do que higienizar o coração, que eles eram muito preocupados com isso, né? Aquela lei que estava mais preocupada em apedrejar quem errou, e era só a mulher que era apedrejada, né, gente? O adúltero não, cadê o adúltero? Ela, né? Aquela lei que estava preocupado em, ao pensar em Deus, pensar um Deus que era só daquele povo e um Deus que castigava, ele veio para mostrar que Deus era o quê? Pai. Abba. Chamava Deus de Abba, Pai. Um pai amoroso. Um pai que acolhe. É um pai que pune? Não. Ele vai sim falar para você que você errou. Mas não é punição. É correção com amor. Um pai diferente. Muito diferente. E não só isso. O amor em todas as coisas, porque Jesus veio falar de perdão.
perdoa as ofensas. Está no Pai Nosso, que a gente acabou de rezar. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós conseguimos perdoar o outro que pisou no meu calo, o outro que pegou dinheiro emprestado não pagou, enfim, perdoar aquele que tem me ofendido. Então Jesus foi uma revelação bombástica, porque quando Moisés trouxe a revelação que era o único Deus, e ele trouxe os 10 mandamentos, foi uma revelação também para aquele povo que desconhecia aquilo. Aí quando Jesus chegou, ele já estava acreditando em um único Deus, mas era o Deus só deles. E é só eles que vão ser salvos. Exclusivo, Exclusividade, a gente gosta de exclusividade, Aí Jesus veio, não. Tanto é que Jesus, ele entrou em Samaria e os apóstolos ficaram assim, a gente vai lá, que povo lá da Samaria, que povo é muito avacaiado, que povo não segue as nossas leis, não. E ele falou com uma samaritana no poço. Um judeu, um homem judeu, falar com uma mulher samaritana, não existia isso, não. Então Jesus, ele veio e ele quebrou regras, mas ele não quebrou regras que eram regras de moral. Eram regras moralistas. Então ele não veio destruir a lei de Deus, mas aquelas leis que eram moralistas, que aí existe uma diferença muito grande entre moral e moralismo. Moral é aquilo que é ético, correto, justo. Moralismo é quando ali um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ela se acha acima da outra, e ela acha que ela tem autoridade para ela olhar para a outra, aponta o dedo, mas ela esquece que tem os dedos apontados para ela. Então isso que é o moralismo, porque geralmente o moralismo, ele está vinculado à questão de ditar regras, mas regras que a própria pessoa que está ditando, ela não cumpre. Então Jesus, ele veio e ele mostrou a moral, porque ele falou e ele exemplificou. Então foi a segunda revelação. Só que Jesus veio numa época em que não tinha nem banheiro, gente? Não tinha nem vaso sanitário, uma época muito remota. Ele veio porque o povo já estava preparado, já sabia que era o Deus único, já tinha ali os 10 mandamentos, mas ele deu conta de falar tudo. Não deu conta de falar tudo naquele momento, às claras, por quê? Aquele povo não ia dar conta, era a mesma coisa que querer dar feijoada para um bebê. Nicodemos, que era um doutor, os doutores naquela época eram pessoas que estudavam muito, os pergaminhos sagrados, que tinham grande conhecimento. E Nicodemos, além de ser um doutor, ele era professor, ele era uma pessoa muito graduada. E aí procura Jesus, porque ele reconhecia em Jesus a autoridade moral. E aí ele pergunta para Jesus, ele fica curioso, o que é necessário para conquistar o reino de Deus, para entrar lá. Afinal de contas, todo mundo quer um ingresso, gente? Todo mundo quer um ingresso. Todos nós queremos. E aí Jesus falou que era preciso nascer de novo. E aí Nicodemos fica encabulado, Mas como é que o homem velho vai entrar de novo na barriga da minha mãe? Olha só. E aí Jesus fala, mas você que é doutor, se você não entende das coisas que eu falo, Então, olha só, naquela época, eles não estavam preparados para absolutamente tudo. Inclusive, eles custaram a entender muitas parábolas. Muitas parábolas eles não entendiam. Eles achavam assim, esse homem está falando umas coisas sem nexo. Mas porque não eram todos que conseguiam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí ele falou que ia mandar o Consolador prometido. Não é verdade? Então aqui nós temos personificado em Moisés e Jesus as revelações. Aí vem a terceira revelação. E ela veio por meio de uma pessoa? Não. Porque aí o pessoal fala assim, ela veio por meio de Kardec. Sim, mas Kardec a gente vai entender aqui que ele foi o organizador. E se ele não quisesse, não pudesse, falasse, não, nessa encarnação não, deixa para a próxima. Teria outro que faria. Então ela não veio personificada numa pessoa, porque ela é a doutrina dos espíritos. Kardec não colocou
nem o nome dele próprio nos livros. Ele usou um pseudônimo, um outro nome, para desvincular de todo o trabalho que ele já tinha feito. Então veio o Espiritismo como a terceira revelação. E aí o Espiritismo, ele veio para falar de uma série de coisas. Mas, sobretudo, fora da caridade não há salvação. E é fora da caridade, não é fora do Espiritismo, não. A caridade pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer lugar. Inclusive em qualquer classe social, porque a gente acha que caridade é só a gente pegar, né, o pacotinho de macarrão, a roupa que não está mais legal na gente. Não. A gente esquece que a maior caridade é a caridade moral. É a caridade da escuta, do perdão. E aí o Espiritismo veio como terceira revelação. E foi tranquilo também, né, gente? Só que não, né? Foi um escândalo. Foi bombástica a revelação, né? Foi aquele tipo de revelação que, na época que veio, e olha que veio na França, que já era um país que já estava ali com o iluminismo, os movimentos já estavam todos abrindo as mentes, mas foi demais para eles, porque Kardec começou a entrar no detalhe do que é que acontecia com aquelas mesas girando no alto sem ter nada. Ele foi lá para ele, com muita insistência, porque ele não queria ir, ele falava, não vou nesses espetáculos, não. E aí ele descobriu, por meio de um método bem científico, de observação, comprovação, ele eliminou todas as hipóteses de fraude, que tinha uma força inteligente ali, respondendo perguntas. Não era só uma mesa girando no ar. E aí, gente, o Espiritismo, ele é a terceira revelação, que é caridade, e a gente vai entender isso daqui a pouco, mas ele tem tríplice aspecto, né? Porque a gente vai ver como é que foi consolidado. E só antes de eu passar de slide, quando a gente pega ali, ó, justiça, a primeira revelação, amor, a segunda, e caridade, a terceira, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na parte lá quase final do livro, mais lá para trás, na segunda parte, tem as 10 leis morais. E dessas 10 leis, a última é como se fosse um resumão. A última é justiça, amor e caridade. É a 10ª lei moral, que acaba abraçando todas as outras, permeia todas as outras. Muito bonito, né? Como tudo se encaixa. E o Espiritismo, ele veio para mudar as nossas consciências com relação à vida. Porque a gente tem uma existência que a gente não sabe quando é que começou. E a gente tem muitas vidas. E muitas moradas na casa do Pai, que Jesus falou. E aí o Espiritismo começa a entender melhor muitas coisas que Jesus falava e que aí algumas pessoas interpretaram as muitas moradas da casa do meu Pai como várias igrejas. Né? E aí o Espiritismo, ele vem para tirar esse véu. Pois bem, e aí, o que a revelação, o que é a revelação dentro da doutrina espírita? Principalmente, né, revelou muita coisa, mas Kardec diz lá na Gênese que a característica essencial, primordial, né, de qualquer revelação, qualquer que seja, tem que ser verdade. Não tem tanto de fake news aí, agora não tem esse nome, né, fake news. O povo gosta de uns nomes estrangeiros, vamos usar o nome aqui, o nosso mineirês mesmo, né? As mentiras, as lorotas, né? Então, qualquer revelação, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Porque se não for verdade, ela é falsa. Em revelação, a gente tem que trabalhar com fato, com verdade e profundidade. Então, está lá na Gênese. Pois bem, então, ainda falando, né, de revelação, de verdade, mas verdade tem conceitos diferentes de verdade. Se a gente pegar o dicionário, tem. E eu não estou falando de verdade no nosso ponto de vista, não, né? Porque quando alguém conta uma história, aí está falando mal de outra pessoa. Aí eles falam que existem 3 verdades. Vocês já ouviram isso? A pessoa chega, aconteceu uma coisa horrível,
né? Fulano, aí a pessoa conta a versão dela. Então diz que tem a verdade de quem foi ofendido, a verdade da outra pessoa, que é o suposto ofensor, e a terceira é a verdade, que pode não ser nenhum dos dois. Porque cada um coloca o seu temperinho ali, né? Sua páprica doce, seu açafrão, o seu coentro. Eu detesto coentro, né? Tem os que amam, os que odeiam. Aí cada um coloca o seu tempero ali na verdade. Aí faz a verdade a moda da casa. E verdade é verdade. Então, se a gente pega conceito de verdade, tem dois conceitos básicos de verdade. Um vem do latim, o outro do grego. E a verdade que vem do latim, ela chama veritas. Ela significa que algo é verdadeiro, é real. Ela fala que algo é exato. Então, uma verdade, por exemplo, é que as paredes aqui do Miramês, do salão, são brancas. É uma verdade. É um fato, é uma realidade. Mas se pintar, a verdade já mudou, concorda? Se pintar a parede, aí já não é uma verdade. Foi no passado, mas agora a verdade é outra. Então aqui é de veras. Seus pais falavam assim, o meu pai fala até hoje, é de veras, né? E de veras significa que é verdade, né? É uma coisa que é fato. E existe a verdade no conceito grego, um conceito mais filosófico, que chama aletheia. Eu já tinha visto esse nome em alguns lugares, achava bem curioso e olha que interessante. Significa verdade também, tá? Mas é uma verdade com sentido profundo. É algo que é desvelado, que é revelado. E aí tem mais a ver com a verdade da doutrina espírita, né? A revelação da doutrina. Porque é algo profundo. E outra palavra que significa verdade também, não sei se vocês sabiam, por isso que é bom a gente pegar palestra e estudar, porque a gente fica sabendo de umas coisas que a gente não sabia, a gente aprende bastante. É Apocalipse. Apocalipse também significa revelação. Uma revelação de uma verdade, mas que foi por um meio, né, muito alegórico. Porque João, né, teve aquelas visões. Bem, e aí falando de espiritismo, as características da revelação espírita. Então, a revelação espírita tem uma série de características. E Kardec, quando começou lá a entender, né, o que estava acontecendo, ele foi com aquele espírito observador, porque ele estava perseguindo a verdade. Então, o espiritismo, ele nos fornece explicações sobre o quê? Então, a gente tem muita informação dentro da doutrina, mas é básico. A gente tem até 15 princípios, né? 15 princípios básicos da doutrina. O Espiritismo fala de Deus? Fala. Fala de Jesus? Fala de imortalidade da alma? Fala. Fala que tem um mundo invisível que nos cerca? E que tem gente até se acotovelando aí fora, entre encarnados e desencarnados? Quando a gente tem contato com a doutrina espírita, assim, logo no início, eu, com a minha mente muito criativa, eu ficava imaginando lá na Praça 7. Tanto de espírito que tem ali, os encarnados e desencarnados. Hoje em dia está vazio o centro, né, depois da pandemia, mas antes era muito cheio, era um formigueiro. E eu ficava tentando imaginar daquele mundo invisível, aquele tanto de gente encarnada e tinha um tanto desencarnada ali. A gente estava trombando com eles o tempo todo. Então o Espiritismo, ele nos fornece explicações bem concretas e claras. E aí o pessoal fala assim, esse negócio de vida após a morte não existe, que ninguém veio para contar. Ih, tá sim, ó, vem sim, um monte de gente vem, contou, e é incontestável. Então, ele nos mostra o mundo invisível que nos cerca, as relações desse mundo invisível com este mundo aqui, visível, a natureza e o estado dos seres que os habitam, ou seja, os seres que habitam tanto aqui quanto lá. Tem gente que é rico, tem gente que é pobre, tem gente que mora em casa, tem gente que mora na rua, tem gente que está triste, tem gente que está feliz, tem gente que está com dificuldade, tem gente que está doente. Ele nos mostra a natureza de tendências de todos e o destino do homem após a morte. Porque a morte, ela é comum para todo mundo, né? Ela é justa. Porque não existe nenhum ser humano que vai ficar para semente neste corpo físico. Então, ela iguala todo mundo. Mas a morte não é igual para ninguém. Porque a cada um conforme suas obras. Então, Jesus foi falando e a gente
vai entendendo de uma forma muito mais clara as coisas que Jesus falava, por meio da doutrina. Porque tem coisas que parecem que, né? Eu não consigo entender. E ainda, por sua natureza, a revelação espírita ela tem duplo caráter. Ela é tanto divina quanto científica. E por que ela é divina, gente? Porque quem foi que revelou tudo que está nas obras de Kardec? Veio da cabecinha dele? Foram os espíritos. E aí é uma legião de espíritos com uma moral muito elevada. Porque a gente consegue distinguir pelo conteúdo. E Kardec nos orienta isso muito bem lá no livro dos médiuns. Qualquer espírito que chega, que fala, eu sou seu mentor. Vem cá então, chegado. O Paulo de Tarso também falava isso. Acho que Paulo de Tarso ou João, um dos dois. Que você não pode acreditar em em qualquer espírito, mas você tem que saber se aquele espírito é de Deus. E aí, pelo conteúdo, pela profundidade, os espíritos, essa pleiade de espíritos, e aí tem São Vicente de Paulo, tem São Luís, que foi rei da França e que depois virou santo, tem Santo Agostinho, então tem nomes de espíritos que estão até vinculados à Igreja Católica, inclusive, e aí tem vários outros nomes, de pessoas que viveram aqui entre os homens, mas um era o responsável por tudo. E qual o nome? Kardec falou assim, como é que você chama? Te chamar pelo nome, né? É ruim a gente ter um amigo, uma amiga, a gente não sabe o nome. Às vezes você encontra com a pessoa, você esquece, mas Kardec ia fazer um trabalho com ele, né? Aí Kardec fala, como que eu posso te chamar? O Espírito da Verdade. Eu até arrepio, que eu acho bonito demais. Porque lá, a gente não viu a frase? Que o Espírito de Verdade viria no momento certo. E para mim, Elisângela, eu acho que esse Espírito de Verdade ele é muito mais graduado e nas respostas eu fico assim, mas esse Espírito aqui, será que é Jesus? A gente fica com essa pulguinha, né? Então a gente vê que ele é divino, porque ele traz revelações do mundo dos espíritos, feito por espíritos. E por que ele é científico? Foi uma pessoa só que recebeu? Não, tinha mais de 10 médiuns espalhados na França inteira. Não era só em Paris. Tinha médium em Lyon, Vocês já viram lá a instrução dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a cidade? Bordeaux. Tem lá as cidades diferentes, porque aquela mensagem foi psicografada naquela cidade. Porque Kardec usou um método científico. Ele fazia a pergunta, mandava para médiuns diferentes, e aí tinha a irmã Cidufo, foi uma das médiuns, e ela é um espírito que tem livros dela. Hoje, provavelmente na livraria ali, tem livros maravilhosos. Tem 2 irmãs que elas eram bem jovenzinhas, e hoje até se discute, mas elas eram praticamente na transição ali da adolescência, foi muito discutido, o pai delas participou, mas eram mais de 10 médiums espalhados na França. E teve médium que ficou triste, que Kardec não colocou o nome dela lá na capa do livro, na hora que se abre a capa, a contracapa. E ele falou, não, esse trabalho não é meu, não é seu. Esse livro é dos espíritos. Então a gente vê que foi científico porque ele usou um método. Ele usou um método de perguntas. Às vezes, vocês já devem ter visto que as perguntas do livro dos Espíritos, às vezes ele está fazendo a mesma pergunta de forma diferente. E aí o Espírito fala assim, já te respondemos. Então é um método científico porque, primeiro, ele procurou todas as evidências e comprovações se aquelas mesas que estavam ali era algo que poderia ser charlatanismo, poderia ser implantado ali por alguém. Depois ele viu que as mesas respondiam de forma coerente. O pessoal gosta de jogar aquele jogo do copo. Hoje em dia ninguém brinca com isso, né, gente? Hoje em dia é celular, então, graças a Deus, não tem ninguém jogando o jogo do copo. Mas na época que eu era adolescente, o pessoal falava assim, vamos lá jogar o jogo do copo? Aí todo mundo ficava assim, eu não, eu tenho medo, vai que, esse espírito que está aí volta para casa comigo. E a gente vê que Kardec, ele
faz as perguntas, as respostas têm coerência, fala, tem uma inteligência ali, e aí ele parte para métodos. Inclusive, lá no livro dos médiuns, explica com riqueza de detalhes que começou com as letras, depois foi para prancheta, cestinha, até ele descobrir que podia usar a própria mão do médium, né, para escrever. Então, foi tudo um processo científico. E aí, o Espiritismo, ele é composto em 3 bases. Ele é filosofia. Por que ele é filosofia? Porque Kardec fez a codificação fazendo o quê? Perguntas. E a filosofia que significa amor à sabedoria, ao conhecimento, a filosofia, ela ama a verdade, e a filosofia, ela pergunta. Então, é filosofia. E olha por que Kardec era um bom filósofo, tá? Ele não está inserido na categoria de filósofo, mas para mim ele era um bom filósofo. Tem uma história em filosofia que eu gosto muito, que é a da goteira. Vocês já ouviram essa história? Tinha uma goteira na casa, e aí tinha 3 pessoas que moravam nesta casa. A primeira pessoa é o alienado, negligente, que ele via a goteira, mas ele estava nem aí, passava na goteira, pisava, vinha com barro da rua, espalhava barro, né? E a gente que é dona de casa, a gente fica só imaginando, a gente já até dá urticária, né? Ele era o negligente, alienado, assim, para ele. Alienado por quê? Porque para ele tanto faz, tanto fez aqui dali, não se importava. Aí tinha um segundo morador dessa casa, que é o bem-intencionado. O que o bem-intencionado ele fez? Nota a goteira aqui. Aí ele ia lá, colocava um pano, enxugava. Resolvia momentaneamente, certo? Mas resolvia o problema na causa? Não. Então, toda hora, ele tinha que ir lá e passar um paninho, colocar um balde. Aí ele colocou o balde, já resolveu. Mas o balde encheu, transbordou, não resolveu o problema. E aí vem o consciente, o filósofo. O filósofo olha a goteira, está molhado, realmente tem que secar, mas ele olha para cima. Quando ele olha para cima, essa goteira vem do telhado, ele vai lá e arruma o telhado. E Kardec olhou para cima. Kardec foi além, porque os eventos aconteciam nos salões, gente, era como se fosse espetáculo de teatro, né? O pessoal ia. E Kardec olhou para cima e ele viu algo além. E ele olhou para cima literalmente, né? Porque ele viu que tinha algo muito nobre naquilo dali, a partir do momento que ele começou a receber as mensagens. Então, a gente vê que é o caráter realmente científico. E a gente está falando de revelação e está falando de codificação. As duas coisas são iguais? Não. O que é codificação? Vocês devem ter mala em casa que tem aquele chaveirinho, né? Hoje em dia a gente fala assim, não sei o que está codificado, o controle do portão está codificado, né? Então, trazendo o conceito do dicionário, codificação é a reunião de leis dispersas em código. E se a gente for pensar na parte mecânica, na parte aí de robótica, codificação também pode ser uma sequência para criar ali um código, para uma senha, né, para fechar. Então, o seu portão é codificado, o controle do seu portão é codificado, senão qualquer um abriria, né? Mas aqui no conceito do dicionário, a gente tem também reunião de leis dispersas em um código. E quando a gente fala em espiritismo, o que é codificação? O que é codificação espírita? Kardec foi o codificador, nós vamos falar dele daqui a pouco. É o conjunto de obras que foram reunidas, né, através do minucioso trabalho dele. Então, isso que é codificação. Começou lá em 1855 e teve fim com o desencarne dele em 69. Isso que é codificação. Então, codificação é todo o trabalho que Kardec fez para ele extrair ao máximo tudo que ele pôde dos espíritos. Tudo que ele pôde perguntar, ele perguntou. E tem tudo mesmo, tá, gente? Tem falando... A gente vai ver aqui as obras, tem falando sobre céu e inferno, a criação do planeta, os milagres de Jesus, vem falando sobre a moral dos ensinos de Jesus, vem falando desse intercâmbio com o mundo espiritual, né?
Como é que é? Eu posso ficar evocando espírito? Como que é isso aí? Ele também fala. Então, isso foi o processo. Codificação foi o processo de Kardec. E aí, quando a gente fala as obras da codificação, a gente tem os livros de Kardec. E o Kardec, o codificador, sempre sério, né, gente? Mas Kardec ria, né? O pessoal hoje em dia já fez, a inteligência artificial já fez. Ele sorria, mas na época tinha que tirar foto só sério, sisudo. Então, quem foi Allan Kardec? Essa pessoa que foi um missionário, um grande missionário. Allan Kardec, ele não nasceu Allan Kardec, né? Esse nome é um pseudônimo que uma das médiuns trouxe para ele, que ele tinha essa missão, e que numa outra encarnação, numa outra vida, ele foi um druida na região da Gália, e ele tinha esse nome. Então, o que ele pensou? Ele já era, gente, pedagogo, escritor, ele já tinha uma série de publicações com o nome dele de batismo, que era Hipólite Léon Denisard Rivail. Então, o que ele fez? Ele, para desvincular as obras dele, ele usou o pseudônimo Allan Kardec. Ele nasceu em 1804, lá na França, na cidade de Lyon. Ele desencarnou em Paris, em 1869. Tá lá, quem um dia visitar Paris, né, pode ir onde que foi a casa dele, que é na rua, no Largo de Santana. Tem o nome da rua lá que eu esqueci. E tá lá o túmulo dele, tem uma obra muito bonita que está no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, junto com várias outras personalidades. O pessoal vai em Paris, vai para ir para esse cemitério. Cemitério é um ponto turístico lá. E ele foi, olha só, ele era tradutor, educador, escritor, uma pessoa de muita riqueza intelectual, cultural, mas também uma pessoa aberta espiritualmente. Porque se fosse um cético, um ateu, ia dar certo? Não ia, né? E aí ele é conhecido mundialmente como o codificador da doutrina espírita. Lá na França ninguém conhece ele, porque na França o espiritismo é muito pontual. Geralmente é brasileiro que levou lá para a França, porque a árvore do evangelho foi transplantada para cá, né? E isso fica para uma outra palestra, que o tempo já está correndo ali. Vocês estão vendo que eu sou boa de prosa, eu estou atrasada aqui. Ele foi discípulo de um grande pedagogo, e que ajudou ele a sistematizar a doutrina com essa abordagem racional científica, mas também enxergando, olhando para cima, como filósofo, buscando o mais alto, os fundamentos mais altos. Kardec é um grande influencer nosso, né, gente? A gente fala de influencer para lá, influencer para cá. Tem até uma camiseta, eu estou doida para comprar, que tem a fotinha dele com um negocinho de influencer, um grande influencer. Se ele não quisesse, já tinha outro pronto. E se o outro, que é Leon Denis, não quisesse, já tinha outro. Porque as grandes descobertas, revelações, não são colocadas nas mãos de um homem só, mas ele aceitou e cumpriu com louvor. E a saúde dele, gente, ficou muito comprometida, porque Kardec varava noites, escrevendo, revisando texto. Quando a gente pega o Obras Póstumas, que é um livro, que eu vou falar dele aqui, que são manuscritos que foram reunidos e foram publicados muitos anos depois do desencarne dele, a gente vê que ele estava assim, com a saúde muito debilitada, porque ele dormia poucas horas. E teve uma esposa, a Amélie, que foi assim, uma pessoa que deu a mão a ele e foi aquela pessoa mesmo que sustentou e que deu continuidade ao trabalho dele depois do desencarne. Aqui a gente tem uma linha do tempo da codificação, tá? Das obras que trazem todos os aspectos, o aspecto científico, o aspecto moral, tá? Então, vamos aqui falar, eu estou até aqui com, acho que cada uma tem. Em 57, abril de 57, o Livro dos Espíritos foi publicado, 18 de abril. E teve fogueira da Inquisição queimando o Livro dos Espíritos lá na Espanha, tá, gente? Assim, não foi tranquilinho, não. Foi muito bem recebido pelos franceses, mas também foi muito criticado, porque a Igreja considerava heresia. Em 61, em janeiro de 61, foi a publicação do Livro dos Médiuns, mas o Livro dos Espíritos, ele é um livro, é uma base, né? Ele é a base contendo ali as perguntas, e ele tem os temas fundamentais do Espiritismo. Então, ele vai ter perguntas variadas. O que é Deus? Vai ter perguntas sobre Jesus, vai ter perguntas sobre como é que é
se tem vários tipos de espíritos, a classificação dos espíritos, ele é muito vasto. E aí o Livro dos Médiuns, ele já vai tratar sobre a parte experimental da mediunidade. Ele vem falar o que, né, a mediunidade, esse termo que foi cunhado por ele. Espiritismo também é um termo que foi cunhado por Kardec, não existia esse termo antes, né? E espiritismo é diferente de espiritualismo. E aí é muito importante, gente, a gente lembrar que a doutrina é dos espíritos. Se perguntar, qual que é a sua religião? Não é correto a gente falar que é kardecista, porque Kardec, ele não tomou para si. Nós somos espíritas. Toda religião que acredita que tem vida após a morte é espiritualista. Então, nós temos várias religiões espiritualistas. Mas o espírita, ele segue, sim, os livros da codificação, e ele acredita não só na vida após a morte, né, na vida antes da morte e uma série de princípios que nós temos. Mas falar que é kardecista é como se a gente quisesse estar querendo se diferenciar das demais. E aí não é certo. Kardec com certeza não fica nem feliz com isso. Então nós somos espíritas. Nós somos ou espiritistas, e ele fala isso. Tá? Na denominação, se eu não estiver errada, é lá no Livro dos Médiuns mesmo, ou no Livro dos Espíritos, é no Livro dos Espíritos. Ele traz esse termo, tá? Espírita ou espiritistas, não kardecista. Aí tem o Livro dos Médiuns, depois, olha só a diferença de tempo de um livro para o outro, gente. E isso teve revisão, tá? Teve revisão. Pensa ele mandando cartas para vários médiuns da França, na época não tinha WhatsApp, na época não tinha e-mail, era tudo por carta, né? Para ele consolidar isso, ele recebia as respostas, ele filtrava. Então, um trabalho muito exaustivo. Em 64, em abril de 64, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que tem a moral, né? Porque o Espiritismo, eu falei que ele é filosofia, até contei o conto do filósofo, ele é ciência, eu já falei por quê também, né? Porque tem todo esse aspecto científico de como ele foi, a doutrina foi constituída. E ainda hoje a ciência está estudando muitas coisas da doutrina, então doutrina e ciência, né, elas andam juntas, e é moral, ela é moral, e a moral é a moral do Cristo, que está lá no todos os ensinamentos do Cristo. Então o que ele fez? Ele pegou alguns ensinamentos, né, as bem-aventuranças, e ele consolidou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que tem toda essa parte da moral. E aí, a gente pode falar que é ciência, filosofia e religião? Emmanuel fala isso, tá? Emmanuel já coloca como ciência, filosofia e religião. A gente tem, em 65, o céu e o inferno, que fala, né? Tem céu, tem inferno, vai ficar queimando lá, vai ficar tocando harpa pro resto da vida, né? Tem o Código Penal da Vida Futura, é um livro fantástico, e ele traz relatos de espíritos desencarnados, que aí ele vai trazer suicida, ele vai trazer as pessoas que foram pessoas que tiveram um desencarne, né? Um pós-desencarne tranquilo, ele vai trazer os vários cenários, né? Então tem os relatos lá desses espíritos. É uma obra que eu particularmente gosto muito, não que eu não goste das outras, mas eu acho ela bem interessante. E a Gênese foi em 68, que é a obra que estamos usando, inclusive, como referência, que fala, né, sobre o caráter da doutrina, da revelação. Ele fala sobre a criação do planeta, né? Então, Deus criou o planeta realmente em 6 dias, descansou no 7º, ele faz a comparação da Gênese mosaica, e ele vai falar de uma série de outros assuntos, inclusive os milagres de Jesus, as previsões. Então, é uma obra também fantástica, todas as obras, né? Depois, entre 1858 a 1869, ele escreveu vários artigos na Revista Espírita, também vale a pena comprar para ler, porque tem muita coisa bacana na Revista Espírita. Tem também relatos de espíritos. Ele escreveu o que é o Espiritismo em 1800, está errado ali, tá, gente? 1859, que é uma obrinha mais compacta,
tá? Piquititinha. Para quem está começando na doutrina, é excelente. Que aí você dá o que é o espiritismo, aí a pessoa vai processa e depois ela vai para o livro dos espíritos para não desanimar, né? Porque quando ela vê que é tanta pergunta, aqueles, né? Então, é uma obra também muito bacana. E teve outras obras que ele também escreveu. Em 62, O Espiritismo em sua expressão mais simples. Em 67, Viagem Espírita, em 1862, que ele relata uma viagem dele. E em 1890, o Obras Póstumas, não foi ele quem publicou, né? Foram as pessoas que deram continuidade à Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, né? Inclusive a sua esposa. Então, eles reuniram 21 anos depois, tá? Eles reuniram todas as anotações e é muito bacana também, gente, muito bacana. Inclusive lá tem algumas mensagens que ele recebeu, mensagens pessoais que ele recebeu do Espírito de Verdade, falando que ele iria ter que voltar para ele completar o trabalho dele, por causa da saúde debilitada, ele, né, não ia dar para ele ficar mais anos, eles foram ajudando ele, mas, né, o corpo dele não ia aguentar e que ele teria que voltar para ele dar complemento na obra. Então é bem interessante, né? Quem gosta de uma fofoquinha do bem, ó, tá cheio de tá cheio de revelações lá também, tá? Então é uma coletânea de escritos inéditos do codificador. E aí, gente, espiritismo e ciência, para a gente ir finalizando aqui, né? O espiritismo e a ciência são forças que, isso aqui é o próprio Kardec que fala, porque a ciência brigou muito com as religiões durante muitos anos, né? E aí, quando vem a doutrina que tem base científica, a gente vê que não são forças contrárias, que Kardec fala, não são forças antagônicas. Pelo contrário, elas se completam. Tá? A doutrina espírita usou todo um processo científico. Kardec não era cientista, mas ele tinha esse espírito científico e ele codificou a doutrina usando esse espírito. E hoje a gente pode dizer que a ciência está também pesquisando a doutrina. E a gente tem o NUPES, que é o Núcleo de Estudos Espíritas lá em Juiz de Fora, que tem o Alexander, esqueci o sobrenome dele. Fantástico! Ele é um médico psiquiatra que já fez alguns estudos. Ele ganhou um prêmio, gente, como se fosse o Oscar, né, da parte de psiquiatria. Ele ganhou um prêmio com estudos sobre a questão de estudar como que funciona o cérebro do médium. Então, pesquisem depois, Núcleo NUPES, tem o Instagram, tem o YouTube, tem muita coisa legal que é publicada por eles, né? E tem vários outros estudos. E a ciência, ela propriamente dita, né, ela tem por objeto de estudo das leis do princípio material. Então, a ciência, ela pesquisa o material. E agora eu estou falando que a ciência também está pesquisando o espiritual. Chegou o momento que foi dito lá atrás que a ciência, ela iria fazer isso aqui, né, com a religião. E já chegamos nesse momento, então estamos nele. E o objetivo especial do espiritismo é o conhecimento das leis imortais, do princípio espiritual. E a ciência, sem o espiritismo, ela se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos. Por que alguns nascem na miséria, com tantas anomalias físicas, e outros nascem com os membros perfeitos e na riqueza, não é? Por que a gente tem sofrimento em tantos lugares do planeta? Isso a ciência não consegue explicar, por hora. E o espiritismo consegue, porque ele vê muito além da matéria. Ele vê em 3D, né? Passado, presente e futuro. Meu tempo já acabou ali, então vamos finalizar, né? Então, a revelação espírita, ela tem uma proposta fundamental, que é o quê? Reviver e explicar em espírito e em verdade os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente... Tem muitas pessoas que falam assim, eu sou kardecista, lá daquele centro de mesa branca. Gente, a mesa pode ser de ferro, de madeira, né? A pessoa está querendo se diferenciar. A gente já tem que colocar isso por terra. A gente é espírita, e a gente é espírita e é cristão, porque todo espírita é cristão. É isso? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. E daí ser conhecido como o Consolador Prometido ou o cristianismo redivivo.
que a gente pega lá os ensinamentos e destrincha. Por isso que a gente fala, né, que Kardec, ele abriu a portinha para a gente dar uma espiada, né? Igual no BBB, vão lá dar uma espiadinha maior nos ensinos de Jesus. E aí, para a gente finalizar, uma pergunta aqui do Consolador de Emmanuel, a pergunta é: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E aí, Emmanuel explica que o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, os seres espirituais, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade, levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, gente, a gente vê que o Espiritismo ele vem chamar a atenção para a gente também fazer igual o filósofo, olhar para cima, olhar para dentro e olhar para cima. É olhar para si mesmo, é fazer reforma íntima, e é buscar nos ensinamentos de Jesus, buscar ler, falar, mas praticar, principalmente, que é a parte mais difícil, né? Que a gente ainda é um pouquinho teimoso, e a gente usar essa doutrina consoladora, né? Porque ela nos consola quando a gente sabe que a gente não chegou, nós não vivemos, nós não nascemos lá no berço e nem vamos terminar no túmulo. Nós somos seres criados por Deus, imortais, e nós temos aí, Jesus trouxe tudo que a gente precisa. Então Jesus é a porta, e o Espiritismo ele vem com essa chave para tirar esse véu, para a gente entender com maior profundidade as palavras do Cristo, não para aplicá-las nos outros, não para converter pessoas a serem espíritas, mas para a gente olhar para dentro, se melhorar e, óbvio, o pilar principal, trabalhar pelo bem. Porque fora da caridade não há salvação. Este é o grande lema. Então a gente termina aqui no ponto com a convocação de Kardec. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Que está lá na obra da codificação. Então, muito obrigada e que vocês tenham aí um domingo abençoado. Bom dia a todos e todas. Então, nossos agradecimentos aqui, né, Elisângela, nossa expositora. É maravilhosa essa doutrina, né, gente? São muitas bênçãos mesmo. E ela já adiantou para nós sobre a importância do conhecimento das obras básicas, né, da codificação, apresentou cada uma. E nós temos a nossa biblioteca e livraria, inclusive com uma feira permanente de livros usados. Então, assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E é nesse sentido que nós temos a biblioteca, a livraria, com todas as obras disponíveis, todas que ela citou aqui. E temos também na casa, né, o grupo de estudo, os grupos de estudo, né? Temos na sexta, na segunda, na quarta, no domingo, inclusive agora nesse momento. Inclusive estudo introdutório, porque aqui a palestra, né, ela nos apresenta, nos dá o geral, mas esse aprofundamento, essas dúvidas, é nos grupos menores que a gente pode ter oportunidade também, né, de fazer esse movimento, de buscar, né, e de receber. Então fica o convite aí, tá? A gente tem um mural ali com os cartazes explicativos dos dias, né, e a recepção à disposição, tá bom? E nós também temos, gente, para atendimento fraterno na casa, nos mesmos dias das reuniões, domingo, nesse horário, segunda e quarta-feira à noite. É só chegar às 19 horas, se apresentar à recepção, tá? Atendimento fraterno. Temos também a orientação espiritual, que acontece nas quartas-feiras, chega às 19 horas, os interessados, dá o nome, tá bom? Participa da reunião e aguarda a orientação espiritual no final, a devolução, né? E ainda temos também, né, o departamento de atendimento espiritual, a visita aos enfermos, que é nas quartas-feiras, às 14h30. Então, a gente tem uma equipe de visita aos lares, né? E quem desejar, tiver interessado, pode procurar também recepção, tá bom? No mais, nós vamos agradecer, né? Por essa manhã maravilhosa. Vamos fechar nossos olhos, nos conduzindo para a prece. Elevando nossos pensamentos ao nosso Pai,
de infinito amor e misericórdia. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, o divino terapeuta. Aos mentores da casa, a todos os benfeitores que ombreiam conosco, nós agradecemos por tudo que temos recebido, pela luz do Evangelho, por essas vibrações amorosas. E rogamos, ó Pai, nesse momento, em favor de todos aqueles que necessitam da luz, a luz da verdade, um esclarecimento, que precisam e sentem a necessidade do Teu amor, o amor que cada um já traz em si. Nós rogamos em favor de todos aqueles sedentos da água da vida, aqueles que estão famintos do Seu pão, que nutre a alma, todos que se sentem encarcerados, presos nós mesmos, no orgulho, no egoísmo, e que as nossas vibrações amorosas se estendam a todos os nossos irmãos que vivem a dor. E rogamos ainda por nossos dirigentes, os governantes, pela paz mundial, e que assim possamos seguir, ó Jesus, os Teus passos, sendo instrumentos de Tua paz onde quer que estejamos, hoje, agora e sempre. Um ótimo domingo. Quem precisa do passe, permaneça na fila, em silêncio, que o silêncio é uma prece, tá bom? Bom domingo.